O diabo vai usar pessoas de dentro da igreja, são os apóstatas, que têm duas características aqui. Primeiro, eles são hipócritas. A palavra hipócrita é uma palavra grega composta, que significa literalmente se esconder atrás. Se esconder atrás. E era uma referência aos atores do teatro grego. Você já deve ter visto alguma imagem, alguma reprodução aí, algum desenho do teatro grego antigo. As pessoas, os atores, quando iam encenar, por exemplo, um papel de uma pessoa que estava chorando, eles colocavam uma máscara, né, geralmente com um pauzinho, né, que eles botavam no rosto de uma pessoa chorando, e ele ficava falando por trás da máscara. Então todo mundo que olhava estava vendo o rosto de choro, mas por trás da máscara o ator podia até estar rindo de felicidade. Quando ele ia encenar o papel de alguém feliz, ele botava uma máscara de alguém rindo, mesmo que por trás dela ele pudesse estar chorando. Então, por isso o nome hipócrita, ou seja, alguém que está atrás de uma aparência, alguém que dá uma aparência de alguma coisa que não é. Daí o termo ganhou conotação religiosa para se referir a toda pessoa que parece piedosa, parece espiritual, parece de Deus, mas na verdade não é, é uma máscara. Segunda qualidade dessas pessoas, Paulo nos diz aqui, é que elas falam mentiras. Falam mentiras religiosas, ou seja, eles falam e divulgam aquilo que não é verdade, aquilo que não está de acordo com a doutrina apostólica. E terceira característica, eles cauterizaram a sua consciência. Eu gosto muito da tradução da nova tradução da linguagem de hoje, nessa parte em que diz assim, que a consciência dessas pessoas está morta como se tivesse sido queimada com ferro em brasa. Uma das formas de cauterização, estancar uma hemorragia, que era usada no passado, quando não havia recursos médicos, era exatamente cauterizar a ferida com um ferro quente. E a carne queimada, então, ela fechava. Devia ser uma dor insuportável, mas pelo menos parava o sangramento. E aquela parte se tornava insensível, porque queimou nervo, queimou tudo. Então, a cauterização implicava na insensibilização do tecido que estava sangrando, exatamente para impedir a continuidade do sangramento. Paulo está dizendo que essas pessoas que obedecem à doutrina de demônios são hipócritas, fingidos e que cauterizaram a própria consciência. De tanto resistir ao Espírito Santo, de tanto negar a verdade, eles se tornaram insensíveis para a verdade a ponto de acreditar na própria mentira. Acreditar na própria mentira que eles estão pregando. De tanto resistir, eles não têm mais consciência. E isso aqui é um caminho sem volta, porque uma vez que a pessoa cauterizou a consciência, não tem mais como fazê-la perceber o erro que ela está cometendo ou a falácia dos caminhos nos quais ela está andando. Porque é exatamente a consciência, aquela dimensão da nossa personalidade que acende a luz vermelha quando alguma coisa está indo errada. Mas uma vez que você cauterizou isso aí, então não tem mais sinais vindo do seu coração, da sua consciência, da sua mente, do seu espírito, de que você está fazendo alguma coisa errada. Você se tornou absolutamente insensível. As pessoas podem dizer o que quiserem, a verdade pode ser colocada diante de você, mas você cauterizou a consciência. Você não é mais sensível à verdade. Então são essas pessoas que o diabo usa e são essas pessoas que Paulo chama de apóstatas. Apóstatas, elas deram ouvidos ao erro, seguiram doutrinas de demônios, iludidas por espíritos enganadores, continuaram, de alguma forma, com uma face cristã piedosa, por isso são chamados de hipócritas, permaneciam nas igrejas, como é o caso aqui. Paulo está instruindo Timóteo a como enfrentar falsos mestres que tinham surgido de dentro da própria igreja. Então, pessoas que vinham com um discurso piedoso, espiritual, mas, na verdade, eram mentirosos que já tinham sua consciência cauterizada. E note que Paulo os responsabiliza pela sua apostasia. Embora ele tenha admitido, no verso 1,
de que a apostasia tem origem na atuação de demônios enganadores, isso não exime os enganados da sua própria responsabilidade. Eles são chamados de hipócritas e de faladores de mentira e responsabilizados por terem cauterizado a consciência. Quem cauterizou a consciência deles não foi nem Deus e nem foi o diabo, foram eles mesmos, de tanto resistir à verdade e seguir e querer seguir o erro por vários motivos. Há muita motivação para a apostasia. Ganha poder, recursos financeiros, prestígio, há diversas razões pelas quais os apóstatas fazem o que fazem, várias delas são mencionadas aqui. Em quinto lugar, e a parte mais longa, em que é que os apóstatas de Éfeso haviam se desviado da verdade? Qual era o erro deles? Paulo nos diz aqui dos versos 3 e 4. Eles proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis. Nós já vimos aqui no nosso estudo de 1 Timóteo algumas características do ensino, em particular desses mestres que estavam na cidade de Éfeso. Então, só para lembrar, no capítulo 1, verso 3, Paulo diz assim: quando eu estava de viagem, Timóteo, rumo à Macedônia, eu te roguei permanecesses ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas, eram os falsos mestres, a fim de que não ensinem outra doutrina. E o verso 4, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. No verso 7, eles pretendem passar por mestres da lei e não compreendem nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. No verso 19, Paulo diz assim: mantenha, Timóteo, a fé e a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E Paulo já tinha disciplinado 2 deles, Himeneu e Alexandre, que Paulo entregou a Satanás para serem castigados a fim de não mais blasfemarem. E agora, no texto que nós temos diante de nós, Paulo nos ensina mais alguma coisa a respeito do erro daqueles falsos mestres da igreja de Éfeso que Timóteo deveria combater. Primeiro, que eles apostataram da fé, como diz no verso 1. O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. E a pergunta é, o que é a fé? A fé tem que ser bem definida, senão não existe conceito de apostasia. Se não existe fé, uma definição de fé, que seja exata, precisa e reconhecida, ninguém pode falar de apostasia. Se a verdade é relativa, não existe apóstata. Só existe apóstata porque existe verdade. O apóstata é quem se desvia dela. Se não existe verdade, se cada um crê de um jeito, se o evangelho pode ser crido e pregado de qualquer maneira, não faz sentido falar em falso mestre, não faz sentido falar em apóstata. Apostatar de quê? Se a verdade é relativa e cada um tem sua própria verdade. Então, o segredo aqui é a gente entender o que é essa fé, apostatar da fé. E, como sempre, a regra básica de interpretação é sempre examine o contexto. O que seria fé? É só você ler o que Paulo ensinou antes e que nós vimos no último estudo. Verso 16, evidentemente grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Isso aqui é uma síntese da fé cristã. É isso aqui. É disso aqui que essas pessoas se desviaram. Elas não mais afirmavam estas coisas. Que coisas? Que coisas aqui, então, nos são ensinadas aqui? Aqui nós aprendemos, o ponto central dessa confissão é a encarnação de Cristo, aquele que foi manifestado na carne. Nós vamos ver que esses mestres, que eram uma espécie de judaizantes gnósticos, eles negavam a encarnação de Cristo. Eles negavam que Cristo tivesse um corpo real. A encarnação de Cristo, estou pegando a síntese do que Paulo disse no verso 16, sua morte e sua ressurreição pelos nossos pecados, a salvação mediante a fé em Cristo, sem as obras da lei ou qualquer outro requerimento. Era isso que tinha sido anunciado no mundo, é isso que estava sendo crido entre os gentios, esse Cristo que foi recebido na glória. Então, essa é a confissão de fé, talvez uma das mais antigas que nós temos na Bíblia, ou no cristianismo, essa que Paulo reproduz aqui. Era disso
que os apóstatas estavam se desviando. Ou seja, não sei se você está percebendo a importância disso. A essa altura, quando essa carta foi escrita, nós estamos falando aqui mais ou menos meados, um pouco antes meados da década de 60, quando essa carta foi escrita, já havia o conceito de que Deus já havia revelado a verdade. A ponto de Paulo dizer que se alguém pregasse um evangelho que fosse além daquele que ele tinha pregado, que fosse anátema. Então, isso significa, no mínimo, que já em meados do século I, o evangelho já tinha contornos definidos, a ponto de você dizer, esse é um falso profeta, esse é um apóstata. Por que ele é um falso profeta? E por que ele é um apóstata? E por que ele está ensinando mentira? Porque a verdade é essa. Por que é importante isso? É importante isso porque tem pessoas que dizem que Deus continuou a revelar verdades, como, por exemplo, na Igreja Católica, que acredita na continuação da revelação através dos sucessores dos apóstolos. Todas essas doutrinas da Igreja Católica, como referentes a Maria, mediação dos santos, purgatório e tantas outras, elas nasceram exatamente dessa convicção da Igreja Católica de que Deus não parou aqui no primeiro século, mas Deus continuou a revelar novas verdades. E é exatamente aqui que está a maior diferença entre os protestantes, particularmente os reformados, e os católicos, e que foi o ponto de discussão na Idade Média, quando da Reforma Protestante, e daí que surgiu o lema, o moto da Reforma, o mais importante de todos, que é qual? Sola Scriptura. O que Deus tinha para nos dizer, Ele já disse. Está na Bíblia, não há novas revelações, não há novas doutrinas, não há nova verdade. O que resta é que nós estudemos o que Deus revelou e que nós ensinemos o que Deus revelou e que nós vivamos pelo que Deus nos revelou. Se não tiver esse conceito, o que Paulo está dizendo aqui não faz sentido, né? Apostatar da fé. Que fé? Não, da fé em Cristo, mas que Cristo? Já no primeiro século, já tinha várias interpretações da pessoa de Jesus Cristo. Os gnósticos negavam a sua encarnação. Os fariseus diziam que ele tinha um demônio. Os saduceus não acreditavam que ele tinha feito milagres, porque os saduceus não criam nem milagre, nem anjos e nem ressurreição. Os legalistas diziam que o que ele fez na cruz não era suficiente, tinha que guardar a lei de Moisés. Os antinomianistas diziam que o que ele fez foi tão completo que se você crê nele, você pode viver no pecado, Deus não se importa. Já tinha dezenas de interpretações diferentes de Cristo, já no primeiro século. Então, se nós dissermos que cada um interpreta do jeito que quer, vamos parar aqui. Dizer, Paulo aqui está dizendo coisas que não devia dizer, porque só pode existir apostasia se houver verdade. Se não tiver verdade, se a verdade não tiver contornos bem definidos, nós não podemos dizer essa pessoa é um falso profeta. Nós não podemos dizer ser julgamento nem crítica a doutrina nenhuma. Que evidentemente não é o que Paulo está fazendo aqui. Ele está ensinando a Timóteo, você tem que confrontar essas pessoas, porque eles estão ensinando contrário ao que Deus revelou. Contrariamente ao que Deus revelou.